E se tudo o que você sabe sobre o Espírito Santo estiver errado, a verdade bíblica revela que o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem um vento simbólico ou uma energia que se ativa em cultos emocionais. Você sabe realmente quem é o Espírito Santo e como saber se ele está com você? Ele é Deus, tão Deus quanto o Pai que está no céu e quanto o Filho que foi à cruz. Ele não é uma parte menor da Trindade, mas a própria essência de Deus que se move, habita, guia e transforma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Pedro diz a Ananias que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, revelando que o Espírito possui identidade própria, mas inseparável da divindade. Desde os primeiros versos da Escritura, já encontramos sua ação. Em Gênesis 1:2, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes mesmo da luz ser dita, antes da matéria existir. O Espírito já se movia sobre o caos, estabelecendo ordem, vida e propósito. Ele estava lá no princípio de tudo, como aquele que executa a vontade do Pai e manifesta a palavra do Filho. Onde há criação, há o sopro do Espírito. Onde há vida, há a sua presença. No entanto, ao longo dos séculos, o Espírito Santo foi reduzido a metáforas e sensações. Chamado de vento, fogo, água e pomba, muitos deixaram que essas figuras obscurecessem a realidade de sua pessoa. Mas ele não é apenas uma manifestação. Ele é uma pessoa, divina, santa, eterna, sensível e ativa. Ele é quem convence o mundo do pecado, quem conduz os corações à verdade, quem revela o Filho aos olhos cegos e quem sela os salvos para o dia da redenção. Jesus, ao preparar seus discípulos para a sua partida, não prometeu um substituto qualquer. Ele prometeu alguém igual a si, com quem poderiam se relacionar, confiar, ouvir e seguir. Um amigo eterno. Em João 14:16, ele diz que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, para que estivesse com eles para sempre. E em João 16:7, Jesus afirma que é melhor que ele vá, pois só assim o Consolador viria. Quem seria este que, segundo o próprio Cristo, é melhor tê-lo conosco do que o próprio Jesus em carne? O Espírito Santo. O Espírito Santo não desce como um raio de energia. Ele se aproxima como alguém que deseja caminhar junto. Ele não se impõe com barulho, mas fala no íntimo com precisão e doçura. É por meio dele que as Escrituras ganham vida. É por meio dele que a voz de Deus é compreendida. Ele não é opcional para a fé cristã. Ele é essencial. Sem o Espírito não há revelação, não há arrependimento, não há transformação. É impossível compreender a vida cristã sem reconhecer quem é o Espírito Santo em sua essência. Muitos compreendem Deus como Pai e a Jesus como o Filho, mas tropeçam ao pensar no Espírito como uma força vaga, mística, ativada apenas em cultos emocionais. Isso é uma distorção. O Espírito Santo não é um recurso para crises espirituais, nem um fenômeno reservado aos momentos de êxtase religioso. Ele é Deus, presente em toda a história da redenção. Em Gênesis 1:2, ele pairava sobre as águas antes da existência da luz. Ele não apenas acompanhou a criação, ele participou diretamente dela e continua ativo, sustentando todas as coisas. Sua ação é contínua, poderosa e intencional. Ele age com soberania, propósito e autoridade. Jó 33:4 declara: "O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida." Isso mostra que não apenas o corpo humano foi formado por Deus, mas a própria existência foi insuflada por esse Espírito eterno. Ele é o autor da vida. Em Romanos 8:11 está escrito: "Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também os vossos corpos mortais." Somente Deus tem poder sobre a morte, e o Espírito é o agente dessa vitória. Ele não é símbolo,
Ele é essência. Ele ressuscita, transforma, convence, guia e sela para a eternidade. Atos 5 mostra Pedro confrontando Ananias. Mentiste ao Espírito Santo, não mentiste a homens, mas a Deus. Essa afirmação destrói qualquer tentativa de rebaixar o Espírito a algo inferior. Ele é Deus em essência, não uma função temporária. E como Deus, tudo o que ele fala, ordena e revela tem autoridade suprema. Ele é a voz ativa do céu. No Antigo Testamento, o Espírito agia pontualmente sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas após a ascensão de Cristo, ele passou a habitar continuamente nos que creem. João 14,17 diz que o Espírito habita convosco e estará em vós. Essa habitação não é simbólica, é real. Deus faz morada em corações humanos por meio do Espírito. Isso muda tudo. A voz do Espírito não é um conselho. É um decreto. Seu mover não é uma sugestão, é uma manifestação do céu. A igreja precisa recuperar a reverência, a consciência de que estar na presença do Espírito é estar diante do próprio Deus. Não se trata de criar um clima, é reconhecer que Deus habita em nós, com fogo, santidade e poder. Ele não é um acessório da fé. Ele não é um complemento emocional para cultos. Ele é o próprio Deus em nós. Sem ele, não há comunhão verdadeira. Sem ele, não há poder. Sem ele, não há transformação. Ele é o selo que garante a salvação, como está em Efésios 1:13. E esse selo é presença viva, não é teologia, é realidade. Esse selo do Espírito não é um carimbo religioso. É a prova da habitação de Deus em nós. Muda a forma como oramos, como decidimos, como resistimos ao pecado e como suportamos as dores. O Espírito Santo é a força que levanta quando caímos, a voz que fala quando tudo silencia, o guia que transforma dor em propósito. Ele é Deus conosco. A maioria das pessoas busca dons, sinais, emoções, mas negligencia o relacionamento. E é isso que o Espírito deseja, relacionamento. Ele não vem com barulho, ele vem com intimidade. Sua ação não é performance, é transformação. Ele não precisa de plateia. Ele procura corações rendidos. Quando encontra espaço, ele não apenas visita, ele habita. E onde ele habita, nada permanece igual. Em João 3,5, Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso mostra que não existe salvação sem a ação do Espírito. Ele não reforma o velho homem, ele gera um novo. Ele é o sopro da nova criação. Ele não apenas acompanha, ele transforma. Ele é o autor da regeneração. Romanos 8,26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não apenas nos inspira a orar, ele ora por nós. Quando não temos palavras, ele traduz nossa dor. Quando não temos forças, ele clama em nosso lugar. Ele entende o que nem nós conseguimos explicar. Isso não é poesia. É realidade espiritual profunda e transformadora. Mateus 12,28 revela que Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, onde há libertação, há atuação do Espírito. Ele rompe cadeias, desfaz laços, confronta trevas. Sua autoridade é incontestável. E onde ele chega, o inferno é abalado. Ele não é coadjuvante. Ele é o agente ativo da libertação, da guerra espiritual e da vitória sobre o maligno. Os dons espirituais são manifestações do Espírito para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ele distribui dons conforme quer, sabedoria, cura, discernimento, profecia. Não é para exibição, é para missão. O Espírito não dá para inflar egos, ele dá para glorificar Cristo. Mais do que milagres, o Espírito atua em decisões práticas. Em Atos 13:2 ele disse: separai-me a Barnabé e Saulo. Foi ele quem enviou, chamou, comissionou. Não foi uma decisão humana. Foi direção do Espírito. Ele fala, guia, levanta líderes, distribui tarefas. Ele é o administrador do reino,
O mesmo que envia fogo, também envia silêncio para nos impedir de errar. Atos 16, 6, 7 mostra Paulo sendo impedido pelo Espírito de ir para a Ásia e Bitínia. Nem todo caminho é certo, e obedecer ao Espírito é também parar quando ele diz não. Sua direção não é só abrir portas, é fechar também. Ele guia com sabedoria, não é emoção, é discernimento. Ele não empurra, ele conduz, e onde ele guia, há paz. O Espírito age no invisível, mas transforma o visível. Ele move o que os olhos não veem, mas que define o destino dos homens. Ele não é espectador, ele é operador. Enquanto tudo parece quieto, ele está mudando tudo. Toca corações, destrava portas, quebra correntes. Ele trabalha no silêncio, mas seu resultado é barulhento. Ele é irresistível, ele é fogo. A maior mentira moderna é tratar o Espírito como ferramenta, como se ele fosse um poder a ser ativado, como se estivesse sob nosso comando. Isso é heresia. Ele não é ativado, ele é honrado. Ele não é um botão, é uma pessoa. Não responde à performance, responde à rendição. E onde há humildade, ele se manifesta com glória, poder e santidade. Em Atos 8, Simão, o mágico, tentou comprar o poder do Espírito. Pedro o repreendeu duramente. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O Espírito não está à venda. Ele não é moeda, ele é Deus. A tentativa de usá-lo como ferramenta é idolatria disfarçada. Ele não serve ao homem, o homem serve a ele, e só os rendidos o conhecem de verdade. Gálatas 5:22 revela os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade. Esses frutos não são atitudes humanas, são evidências da presença dele. Ele transforma nosso caráter, dia após dia, glória em glória. Ele não age com pressa, mas com profundidade. Ele não apenas aponta erros, ele nos capacita a superá-los. Ele não visita, ele reconstrói. Se você ouviu até aqui e sente um chamado em seu coração, não ignore. O Espírito está chamando. Ele não grita, ele sussurra. Ele não invade, ele convida. E se você abrir a porta, ele entrará e transformará tudo. Não amanhã, agora. Comente: Espírito Santo, eu te quero. Habita em mim. Porque não há vida fora da sua presença. Ele ainda está chamando.